Bom dia, bom dia, bom dia. Vou aumentar o volume aqui. Vamos para as nossas lives falando sobre gestão de conflitos. Sejam muito bem-vindos quem vai entrando agora e quem vai assistir depois, tanto por aqui, tanto pelo YouTube, enfim. Sejam muito bem-vindos. O que ajuda a gente a atravessar os conflitos, gente, tem uma coisa que é bem simples, que é falar sobre eles. E é sobre isso que a gente faz aqui nesse perfil, tanto nas lives quanto em todos os conteúdos que vocês vão encontrando por aqui. Fuça bem, fuça por tudo, fuça os textos, fuça os vídeos, fuça as outras coisas que tem ali no link da bio. Fuça e encontra o que tu precisa para atravessar o conflito que tu tá passando por aí. O foco maior é no trabalho, considerando que a gente não tem como separar o CPF do CNPJ. Então, a gente, junto da solução do conflito dentro do ambiente de trabalho, no teu negócio, nas empresas, a gente também faz a harmonização dos grupos de pessoas, tanto dentro das empresas quanto fora também. Então, a gente sempre vai estar se melhorando de um lado e também do outro. Então, sejam muito bem-vindos e vamos lá. Hoje, a gente tem o tema que é mais ordem e mais progresso. O que isso quer dizer? Vocês já devem ter visto isso rodando ali pelos vídeos. Eu falo bastante sobre a parte da organização. E quando a gente está em conflito, gente, geralmente o nosso comportamento ele começa a alternar. É quase que impossível a gente não perceber quando a gente está passando por algo, sabe? Ou é aquela coisa assim nítida, né? Começa a perder o sono, começa a ter algum desequilíbrio na tua saúde física, começa daqui a pouco ficar mais irritado no trabalho, aumentar aí as tuas válvulas de escape para um álcool, para um cigarro, sabe, para uma bebida, enfim, em geral, comida, sabe, se estressar com as pessoas ao teu redor. Gente, a gente vai dando sinais, o nosso corpo vai dando sinais. Eu passo por conflitos, eu identifico quais são as minhas válvulas de escape e aí eu conseguindo saber por onde que eu escapo quando a pressão aumenta, é muito mais tranquilo de conseguir atravessar, entende? Esse é o foco. Por vezes a gente tá assim atravessando os conflitos, mas a gente nem sabe que a gente tá à beira de ter uma explosão, porque os sinais são sutis, alguns outros eles já estão escancarados ali, mas a gente está tão focado no problema que a gente está passando que a gente nem percebe. Às vezes que o nosso corpo está nos avisando, às vezes que as pessoas ao nosso redor chegam falando para nós, né? Ai, tu tá muito grossa, ai, tu tá muito impaciente, tu não tem paciência, né? A gente às vezes nem se dá conta. Então, esse é o objetivo da gente falar sobre os conflitos, gente. Eu costumo dizer assim, mexer na ferida, sabe? Eu não temo mexer na ferida, dói sim, mas o bom é que eu gosto de mexer na ferida e já botar a solução ali para a gente cicatrizar essa ferida, né? Resolver essa ferida. Então, eu tô passando aqui nessa live e em todos os outros conteúdos e perfil. Bom dia, Daiane, sejam bem-vindos. Justamente para falar sobre isso, como é importante a gente fazer esse movimento de olhar para o conflito e já sanar o conflito. O quanto antes a gente atravessa ele, mais forte e mais a gente consegue avançar e fazer a nossa vida girar. Porque o empacar da nossa vida é justamente porque a gente sabe que está com problema, sabe até onde está o problema às vezes, mas a gente escolhe não resolver. Por isso, por aquilo, por medo, por alguma, sabe, alguma falta às vezes de conhecimento e tá tudo bem, sabe? Não, tu não é a única pessoa do mundo que às vezes fica um pouco, sabe, apertado aí para resolver um conflito. O conflito realmente ele traz dá aquela tremida no corpo, né? A gente fica um pouco desestabilizado aí na hora que surge algo, pequeno ou grande. O que eu falo aqui é que tem solução e a gente consegue sim atravessar. A gente sempre vai encontrar uma saída.
Eu faço muita analogia, gente, com a água, sabe? Quem me conhece aí, quem participa dos movimentos, sabe que eu falo muito sobre isso da água. Alice, bom dia, bom dia. A água, para vocês, assim, pra fazer essa analogia comigo, ela sempre encontra um caminho. Vai dizer, se tu imagina um rio, ela vai fluindo. Se tem uma pedra, ela não vai ficar ali, ela não vai parar o fluxo dela, né? Ela vai dar um jeito de contornar aquela pedra, ela tá sempre ali contornando. Ah, Monique, ela encontrou uma rocha muito alta, o que que ela vai fazer? Se ela consegue contornar, beleza. Se ela não consegue contornar, ela vai começar a subir. E depois ela vai explodir de algum jeito, né? Que a gente vê aí as enchentes. Eu passei por uma enchente também, gente, então eu faço muito essa analogia da água, porque vai fazer um ano agora. Mas naquele dia veio muito sobre isso, sabe? Ela encontra um caminho. Pode ter o que for na frente, pode ter um muro, pode ter um caminhão, pode ter o que tiver. Ela vai encontrar um jeito de se encontrar o caminho para seguir à frente, para seguir adiante. Tu nunca vai ver um rio subindo, né? Voltando o fluxo dele, ele sempre vai ir para frente. Gente, nós somos constituídos por água no nosso corpo e acontece a mesma coisa com a gente. A gente flui do mesmo jeito. Então, isso que é importante a gente aprender, sabe? Eu aprendo muito com essas coisas que eu vou analisando da natureza em si. A natureza é isso, é a água, é o rio, as coisas que a gente vê. Ela sempre vai encontrar uma saída para fluir, então a gente também vai encontrar. O foco aqui, quando a gente fala em olhar para o conflito e resolver, é para a gente não deixar chegar naquele ponto, sabe, onde vai subindo demais e daí transborda. Porque quando transborda, aí às vezes é um movimento que acontece avassalador, meio destruidor, digamos assim. Quando tu vê, tu falou aquilo que tu não queria, quando tu vê, tu finalizou, às vezes, uma amizade, um relacionamento, um trabalho, uma coisa de um jeito que tu não queria, mas é porque tu estava esgotado, era a última gota d'água que pingou e que tu passou por tudo, né? Às vezes tu brigou com um filho, alguma coisa, com os pais, enfim, com um cônjuge, no trabalho, com um colega do trabalho, com o teu líder do trabalho, porque tu simplesmente era a última gota também e subiu, e quando tu viu, tu só falou, porque tu já não aguentava mais guardar. Então, esse é o foco do meu trabalho, é a gente conseguir pegar todas as camadas do conflito e perceber em qual camada tu se encontra. É na primeira, é na segunda, é na terceira, vamos ver em qual camada que tu tá e vamos harmonizar, solucionar para que tu não precise chegar na camada seguinte, entende? Então, facilitar aí tua vida e, sabe, dar a mão e pensar assim, cara, tem como resolver. Tem uma saída, sempre tem uma saída. Às vezes a gente até precisa deixar ele um pouquinho de canto, aí o conflito, antes de só ir de cabeça nele, mas até isso é uma saída, até isso é uma forma de resolver. Então é sobre isso que a gente vai continuar falando aqui nesse perfil. Se vocês subirem as outras lives aí, eu peguei a cuia e não tomei, agora deixa eu tomar um golinho. Se vocês subirem as outras lives, eu fui trazendo vários convidados e vou continuar trazendo gente super importante aqui para a gente falar de mais diversos conflitos que a gente passa, tanto na nossa vida pessoal, de relacionamento, vai ter gente falando de relacionamento, já a gente já tá falando de saúde, de espiritualidade, sabe, de todas as áreas da nossa vida. No trabalho, vamos trazer várias partes de saúde mental. Continua acompanhando aqui, porque esse é o foco. A gente se organizar para daí sim a gente conseguir perceber o nosso progresso, a gente conseguir perceber que a gente está avançando e parar de achar que a gente está sentado na graxa. Sabe? A gente tem uma expressão que a gente senta na graxa, né? Parar de achar que a gente está sentado na graxa e começar a se mexer, sabe? Nem que for deslizando até a gente conseguir, engatinhando, até a gente conseguir caminhar. Então, esse é o objetivo, fuça bem e aproveita, gente. Então, mais ordem, mais progresso é sobre isso. Quando eu falo
de ordem aqui, às vezes o pessoal acha que é ordem de botar ordem, assim, de mandar, sabe? Não. O ordem é organizar. Quando a gente encontra o conflito, a gente organiza todos os conflitos que a gente tem na nossa vida, porque às vezes não é só numa área. Eu, por exemplo, não tenho conflito só em uma área. Eu tenho conflitos em várias áreas da minha vida. Eu organizo, a gente vai organizando eles, isso a gente faz dentro do campo de trabalho, a gente organiza esses conflitos todos que a gente vai encontrando. Ah, é no atendimento, é na venda, é na parte de entrega, é aonde, sabe? No financeiro. A gente identifica esses conflitos, organiza eles. Ok, nós estamos com toda essa bagagem aqui de conflito para resolver. E aí sim a gente começa a fazer as análises e aplicar as estratégias para conseguir atravessar. E a gente vai estar sempre rodando, gente. A vida é sobre isso. Hoje eu atravessei um conflito e amanhã é outro. Pode ser que ele seja menorzinho, pode ser que seja uma coisa muito pequena, sabe? Às vezes, hoje eu tava com medo de, sei lá, ir sozinho lá naquele lugar. Aí tu foi sozinho, já atravessou o teu conflito. Amanhã, talvez teu conflito seja, sei lá, nunca fiz um risoto, né? Tô com um pouco de meio desconfortável aqui, porque eu nunca fiz um risoto sozinho. Aí fui fazer um risoto. Tá vendo? São dois conflitos, duas coisas que te desestabilizam um pouco, que te tiram um pouco daquela zona de tipo, eu sei o que eu tô fazendo, sabe? Mas que tu já vai atravessando, tu já vai construindo a tua coragem. A coragem vem disso, gente, da gente atravessar os conflitos. Às vezes o pessoal diz, nossa, a pessoa é muito corajosa, ela nasceu assim. Não, ela tá cheia de conflito, passou por muito conflito, mas ela escolhe atravessar. E de conflito em conflito a gente vai se tornando cada vez mais corajoso, construindo a nossa coragem, sabe? Mas assim preciso organização, gente. Então, a ordem, quando a gente está mais organizado mentalmente, a gente também consegue organizar melhor o que a gente fala. Quantas pessoas, às vezes, que está aí no campo de trabalho, que está precisando falar alguma coisa para um colega se posicionar. Buenos dias, Tamara, seja bem-vinda. Buenos dias. Todo mundo aí que está chegando, sejam muito, muito bem-vindos. Às vezes o pessoal tá precisando só se posicionar, entende? E não consegue, porque a cabeça tá num turbilhão de ideias. Eu não sei se eu falo isso, eu não sei se eu falo aquilo, eu não sei como falar. Eu acho que se eu falar assim pode dar. Quando vê, não consegue falar. Ou quando fala, atropela as palavras. E aí, quando viu, falou que não devia. Aí, quando viu, pegou fogo, entende? Quanto mais ordem na tua cabeça, no teu mental, mais tu vai conseguir organizar tuas palavras. E segura, porque assim, eu não vou falar sobre isso nessa live para não se estender demais. Eu quero fazer lives mais práticas e objetivas para vocês. Mas eu vou dissecar com vocês cada uma dessas coisas que eu tô falando aqui. Por exemplo, Monique, tá, e aí? Como é que eu tenho mais ordem no mental para conseguir estruturar melhor minhas palavras? Nós vamos falar sobre isso. Então vai seguindo aqui, vai acompanhando o canal. Às vezes eu vou estar falando por mim, às vezes eu vou estar falando numa live junto com outra pessoa, num conteúdo, num texto. Aproveita, gente, que a gente está numa era que antigamente não existia isso aqui, tá? Antigamente tinha que fuçar nos livros e muito antigamente não tinha. A gente tinha que esperar que alguém da família soubesse, né, tivesse o conhecimento para passar para nós. Aproveita, gente, fuça lá no meu YouTube, fuça aqui no Instagram, fuça. Tira às vezes tudo bem, se tu gosta aí de assistir uns memes, umas coisas, eu gosto. Para dar umas risadas, né? A gente tira, isso também é um descanso mental, mas tira mais a parte do teu tempo para colocar conhecimento na tua cabeça, assim, sabe? Em conteúdos mais que te ajudem a avançar em outras áreas da vida também. Com certeza isso já é um passo para te atravessar os teus conflitos. Então, mais ordem no mental, a gente tem mais ordem nas palavras, mais ordem nas emoções, que é aquela coisa de eu tô sentindo raiva, mas eu não vou fazer o movimento da raiva, não vou expandir para fora, né? Colocar para fora o movimento da raiva e nem para dentro, sabe? Aquela coisa de... E ontem até a Tamara, na palestra dela, ela falou sobre implodir.
né? Me gravou essa palavra. Então, vem a raiva. Para não implodir, para não explodir, a gente precisa ter uma organização até, sabe? Vamos organizar o que eu tô sentindo aqui, vamos organizar o que eu faço aqui com essa raiva para que eu não destrua as minhas relações. Então, mais ordem nas tuas emoções, tu consegue também progresso nas tuas relações. E relações, eu falo de relacionamento amoroso? Sim, mas eu falo de relacionamento com o teu colega do trabalho, com os teus pais, com os teus parceiros, com os teus animais, enfim, com os teus amigos, com as pessoas que te rodeiam. Gente, mais ordem na saúde física, mais tu tem progresso na tua disciplina. E hoje a disciplina, para quem está querendo construir algo na vida, se tu não tem disciplina, tu não tem liberdade. Ponto final, sabe? Olha para uma casa, por exemplo, uma pessoa que vai construir uma casa. Tu já passou em lugares aí, vocês já devem ter passado em lugares aí, pessoal construindo prédio, casa, construindo alguma coisa. Se o pedreiro, vamos pegar assim, se o pedreiro não vai na obra, o que acontece? A casa não vai andar. Se o cara do cimento não chega, se o cara da brita, da pedra, eu já vou fazer a propaganda aí, da pedra de basalto não entrega, o negócio vai atrasando. Então, quando a gente tem a saúde física boa e estabilizada e em progresso, não precisa ser aquela coisa assim, faça exercício físico 24 horas por dia e tô toda... Cara, não, só tu conseguindo introduzir na tua vida pequenas coisas todo dia, tu já tá construindo a tua saúde física. Melhor do que tu simplesmente não fazer absolutamente nada. E o teu corpo, o único movimento que ele fizer é se levantar e sentar. Isso aí não é saúde física, gente. Sabe, saúde física é tu fazer ele se movimentar, circular, seja numa caminhada, seja num alongamento diário, sabe? Nós vamos falar mais sobre isso nas próximas lives. Trazendo o nosso corpo mais ativo, circulando ele, a gente consegue ter mais energia, sabe? Para ter disciplina, para continuar construindo o que a gente precisa, entende? Essa que é a analogia que eu fiz aí com os pedreiros. A gente cuidando da nossa saúde todo dia. Vamos pensar que a gente é o nosso próprio pedreiro, né? O pedreiro aí da nossa própria vida. Esse pedreiro tem que vir para essa obra todo dia, entende? Nós somos a nossa obra, tá? Vamos pensar assim, nossa casa, nosso prédio, o que tu quiser pensar aí. Esse pedreiro precisa todo dia estar aí, né? Tu é o pedreiro, tá? Então, tu é o pedreiro que precisa chegar aí, colocar, trazer a pedra, tu é o pedreiro que precisa colocar ela todo dia. Às vezes esse pedreiro aí tá meio chovendo, ele não vai dizer, né? Às vezes a gente não tá tão disposto e tá tudo bem, nem sempre 24 horas a gente é produtivo, a gente tem oscilações. Então a gente vai trazendo esse movimento de quanto mais a gente cuida da nossa saúde. Hoje eu alonguei, o pedreiro foi para a obra. Entendeu? Amanhã não alongou, o pedreiro não foi, sabe? Vai lembrando aí, porque isso é uma das coisas que eu vejo muito, né? Quem tá fazendo reforma, obra, tá toda hora sempre reclamando aí. Ah, é porque hoje choveu, ah, é porque hoje atrasou isso, ah, é porque isso, é porque aquilo, é porque aquilo. Então, lembra disso, que tu é o pedreiro da tua própria obra e da tua própria vida e que tu precisa estar nela todo dia se tu quer crescer, progredir, que é a disciplina, gente. O esporte, ele traz disciplina, porque ele te faz ir, sabe? E o adulto, até a Fabiane também falou, a Fabiane Gaiato falou na palestra, que o adulto ele só faz, ele não chora, ele não reclama. Ai, meu Deus, que difícil, ele só faz. A criança reclama, o adulto só faz, então vamos só fazer. Mais ordem no espírito, gente, mais ordem na liberdade. O que é o espírito? O espírito é esse negócio que a gente tem por dentro, sabe? Que quer fazer as coisas, sabe? Eu tenho vontade, é essa vontade, sabe? Esse desejo, essa vontade de fazer a coisa. Então, quando a gente tem mais ordem nessa parte do nosso espírito, também a gente consegue progredir na nossa liberdade. Porque a gente conseguindo fazer esse espírito se movimentar, a gente também consegue se libertar de algumas coisas que a gente aí fica travado, né? Ele ajuda a gente, o espírito está aqui para ajudar a gente o pessoal daqui fala assim, minha mãe fala, smiste fora. No meu italiano, o meu dialeto
é péssimo, mas enfim, me se te fora, tipo, te mexe, sabe? Então é sobre isso, quando a gente tá com o nosso espírito, que é o espiritual, né? E o espiritual, gente, não é desmistificando também, não é aquela coisa só, ai, rezando, tô ali paradinho. É um conjunto de coisas que nós também vamos falar sobre isso nas próximas lives. Então, quando tu tá com o teu espírito mais organizado, tu tá mais confiante, mais seguro, tu também consegue se libertar. E por último, gente, mais ordem na missão, mais progresso no que tu veio fazer, no que em participar desse mundo. O que é missão, gente? Porque o pessoal fala missão, propósito, isso aí já tá esgotando todo mundo, né? Eu vejo. Mas é uma coisa que a gente sente vontade, né? Parece que o nosso espírito tem esse desejo de ter uma missão que é tipo assim, eu quero servir para alguma coisa nesse mundo, eu quero ser útil para alguma coisa nesse mundo. Não é possível que eu nasci para que ninguém precise de mim para nada, sabe? Ou que eu não possa ajudar ninguém para nada, né? Que o que eu faça não ajuda ninguém. A depressão que a gente vê, enfim, às vezes a tristeza vem muito desse lugar, né? Da gente pensar assim, pô, eu não sirvo para nada, eu não tenho... Para que eu tô aqui, entende? Às vezes quem tem filho até tem aquela motivação de, eles precisam de mim, né? Mas eu sou mãe, lembra da missão de ser mãe, de ser pai. Mas quem não tem isso precisa, junto disso também, encontrar um outro lugar para entender, ok, para que eu sirvo, né? E até uma mãe, um pai, eu falei disso, mas enfim, precisa ter outra missão na vida, outras missões, a gente vai encontrando aí no caminho, para a gente poder alimentar esse nosso gás, essa nossa motivação, essa nossa vontade de fazer as coisas. Então, quando a gente tem ordem na missão, que é assim, eu sei no que eu sou bom, e eu sei como eu posso ajudar as pessoas, e eu sei que isso que eu faço ajuda as pessoas. Vai dizer, só de falar isso dá aquele alívio, né? E tu pensa, nossa, cara, é verdade. Dentro do meu campo de trabalho, eu sou bom nisso, eu sou um profissional bom nisso, nisso e nisso. E eu consigo ajudar as pessoas dentro do teu setor, do que tu desenvolve, se tu é proprietário, se tu é, enfim, qualquer que for aí o teu lugar dentro da empresa, tu é um profissional. Até a pessoa que faz limpeza dentro de uma empresa, ela é a profissional que faz a limpeza. O papel dela, a missão dela é limpar, gente, é limpar o lugar. Numa sujeira a gente não prospera, então ela tem uma missão importante também. Tu sabendo o teu lugar, a tua missão, tu consegue se sentir pertencendo a esse, sabe? Quando tu vai encaixando as peças, tu vai se sentindo pertencendo até no próprio mundo, de tu pensar, cara, eu tô vivo e eu sirvo para alguma coisa, eu sirvo para isso. Então tu começa a progredir na tua própria vida, porque aquilo te dá uma sensação de bem-estar. De tu dizer, ai, cara, que bom, hoje eu vou acordar porque eu preciso estar aqui fazendo esse movimento e contribuir com as pessoas falando sobre conflito, por exemplo. Essa é uma das minhas missões, né, de conversar sobre isso, de mesmo que as pessoas achem que isso às vezes é desconfortável, eu procuro trazer da melhor maneira, mostrando para vocês que sim, dá um desconforto, mas a gente também, o bom disso é que a gente tem a solução e a gente consegue sim atravessar. O único, digamos assim, pode ser até conflito, que pode chamar, eu não costumo chamar de conflito, mas que a gente, vamos atravessar inclusive, né? Mas é a morte, gente. A morte é a única coisa assim, ó, que o resto tudo dá um jeito, sabe? Mesmo que tipo assim, deu um jeito, mas ficou meio manco, sabe? Tudo bem, mas deu um jeito, sabe? A morte, gente, não tem o que tu querer vir dizer assim, aqui buscar aqui comigo. Monique tem um conflito, tem medo de morrer. Monique, a morte é a morte, gente. A morte, eu costumo lembrar da morte porque ela me lembra que eu tô viva, sabe? Eu lembro, gente, eu vou morrer um dia, entendeu? Nem sei quando, porque se eu soubesse, né, a gente tem... Não, a gente não sabe nem quando a gente vai morrer. Então eu não tenho como ficar aqui esperando muito a vida acontecer, porque ela pode vir de qualquer momento, sem pânico, sabe? Sem essa coisa de, ai, meu Deus, que medo. Não, é só para se lembrar que eu tô caminhando e eu vou ir, vai chegar um certo ponto que eu vou parar, né? Ela vai chegar.
vocês que estão aqui também estão caminhando, cada um está caminhando numa coisa, num caminho, num lado, de um jeito. Uns estão atravessando o conflito por um lado, outros estão atravessando para o outro. A gente está toda hora atravessando, mas a gente vai chegar no mesmo ponto. Então isso é importante a gente lembrar que crescer, né, a gente crescer de verdade, se a gente realmente quer crescer de verdade, a gente tem que se lembrar, sim, tem que não, precisamos nos lembrar de que a gente um dia vai deixar isso tudo para cá e tá tudo certo também. É a nossa missão. Viver, a primeira missão nossa é essa, é viver para um dia a gente passar aí para o lugar que for, para deixar aí algum aprendizado para as pessoas que vêm depois de nós. Quem tem filho vai deixar para os filhos. Eu não tenho filho, por exemplo, mas eu deixo para quem está ao meu redor, para as pessoas que me acessam, sabe, para quem passa por mim, para quem olha por mim, para quem lê alguma coisa minha, por exemplo, para quem me escuta. Então a gente está toda hora deixando alguma marca. Vocês que estão aqui, gente, vocês estão deixando alguma marca na vida das pessoas, com certeza. Às vezes até por, sei lá, do jeito que tu caminha. Nossa, que lindo o jeito que aquela pessoa caminha. Quero caminhar melhor, ela caminha toda meio que, né, reta e tal. Às vezes é uma coisa super simples, né? Então, sim, tu tem significância na vida das pessoas, com certeza. E concluindo, gente, aqui a nossa live, deixa eu tomar um gole aqui do meu shima, se tu tá com shima aí também, dá um... Eu fiz a cuia, botei a água e eu não fui puxando dela, fica dando aquela travada, sabe? Porque eu detesto que mexa na bomba. Mas tô eu mexendo na bomba, é pra fazer subir até que eu... Vamos lá. Eu fiz uns estudos, umas análises aí, porque eu gosto de conversar com pessoas que atravessaram por alguns conflitos, às vezes, assim, que eu ainda não atravessei, que talvez nem sejam os meus conflitos. E dentro dessa parte de assessorias, dentro dessa parte das palestras dinâmicas e tudo mais, a gente conversa com muita gente. A gente se relaciona com muita gente. E as pessoas, elas nos desabafam, elas falam dos problemas, né, dos conflitos dela, porque já se identifica aí de falar. E claro, com muito respeito, eu fui catalogando, organizando isso tudo, sabe? E 3 coisas assim que a gente vai percebendo maior dentro disso tudo. E em específico, isso que eu vou falar, são pessoas que já passam, sabe aquelas pessoas muito mais vividas, com 70 anos, sabe, de 60, 70, que já passaram por muita trajetória, sabe? Considerando um jovem aí de 20 anos que está começando agora, 30 anos, que também é uma faixa jovem, 40 também é uma faixa jovem, considerando, né, uma pessoa com 60, com 20 anos a mais do que tu, daqui a pouco 30 anos a mais, 40 anos a mais, ele caminhou mais, ele atravessou alguns conflitos aí, às vezes, que exigiu dele construir mais coragem. Então é muito importante ouvir essas pessoas. E tem 3 camadas que eu percebi de pessoas que já tiveram tudo nessa vida, sabe? Tanto de conflito quanto assim, tipo, já realizei meus sonhos, sabe? Eu construí muita coisa, eu materializei muita coisa, muito daquilo que eu sonhei eu consegui botar em prática, muito daquela vontade que eu tinha eu consegui resolver. Várias pessoas assim que eu fui conversando, que eles chegaram assim no final, mais, digamos, da vida, onde a régua, eu costumo dizer assim, ó, a gente tem a régua, né, da vida. Vamos supor, eu tô com 30, essa é de 30, vamos supor que ela é de 100, né, a gente vai vendo, eu tô em que, eu tô aqui na vida, tô com 20 anos, eu tô com 30, tô com 40, 50, de 100, uma hora a gente vai acabar a régua aí, né, 100 e pouco que seja. Então, pessoas que estão mais adiante aí na régua. Então, são 3 camadas de pessoas que eu fui observando. Dentro muito dessa parte de conflitos, tá, gente? Ainda tem a primeira camada, que são aquelas pessoas que sei de tudo, tem problema, passei por muito problema, perdi às vezes, inclusive, tudo, tá? O que eu tinha. Tanto família, relacionamentos de família, tanto dinheiro, status, enfim, o que cada um aí
valoriza, mas nesses maiores casos é isso, relacionamento com filhos, relacionamento com família, não consegue construir uma família que seja assim, de amigos, sabe? Isso não quer se relacionar, mas relações, entende? Grupo de pessoas, relações, pessoas que tu possa contar. Então são pessoas que estão nesse movimento, que mais ali no final da vida, passou por tudo isso, mas não conseguiu construir nada, mas aí tu vai conversar com eles sobre conflitos e eles continuam dizendo que eles não têm problema. Eles continuam dizendo que eles não precisam olhar para isso. Eles continuam dizendo que eles não precisam de ajuda, que eles se viram sozinhos, que continuam dizendo sobre isso. Então, o que isso quer dizer? Passou por conflitos, ainda passa por conflitos, não conseguiu construir nada sólido, mas mesmo assim se mantém dizendo que não precisa de solução. Essa é a primeira camada. A segunda camada, gente, são pessoas que desconhecem ainda sobre como lidar com os conflitos, mas já perceberam que tem alguma coisa de errada. Então, são pessoas que olharam assim para trás e pensaram, cara, não é possível que eu trabalhei tanto, que eu passei tanto, que eu me esforcei tanto, que eu investi tanto dinheiro, que eu fiz tanto da minha vida acontecer. Eu tô hoje aqui com 60 e poucos anos, 70 anos e não consegui ainda deixar isso aqui sólido, ou funciona, mas depois para. Dá um passo, depois dá 3 para trás. Eu começo um relacionamento, parece que, sabe, mas aí eu não tenho força para seguir. Eu não consigo me aproximar muito dos meus filhos. Eu até tenho contatos e com eles e tudo, mas não consigo. Né? Dentro da estrutura de trabalho, não conseguimos avançar ali muito, expandir, crescer. São pessoas que estão na segunda camada, que identificaram que estão com esses conflitos e ficou com aquela pulguinha, sabe? Tem alguma coisa aí que eu preciso estar fazendo. Eu ainda não sei o que é, mas eu sei que eu preciso ajustar isso aqui, porque não é possível que eu tenha vivido tudo isso e ainda eu não consigo resolver isso. Então, essa é a segunda camada. E a terceira, pessoal, são pessoas que já perceberam que tiveram essas, digamos, falhas, erros que todo mundo passa. As coisas deram menos certo, tá? Vamos pensar assim. Que viram que as coisas estão dando menos certo para quem ainda estava em atividade, mas geralmente são pessoas que já deixaram aí para outras pessoas tocarem e que foram em busca e que continuam buscando a melhoria, que são aquelas pessoas que provavelmente vocês conhecem, com certeza vocês conhecem, em empresas que estão sempre em expansão, que tratam bem o quadro aí de funcionários, conseguem bastante aquela sensação de pertencimento, de bem-estar, de produtividade não tóxica, sabe? São empresas que tu percebe que estão sempre expandindo, seja pouquinho por ano, ou enfim, por tempo, mas está sempre em expansão. Então, esse tipo de pessoa, esse tipo de empresa, esse tipo de negócio, vocês com certeza têm alguém de referência aí que passa na cabeça de vocês. É porque está na terceira camada, entende? São pessoas que um dia tiveram 20 anos e viveram numa realidade, outro dia tiveram 30 e viveram em outro dia se encontraram com 40 anos, já o cabelo ficando branco aí, e viveram outra realidade, e com 50 e com 60 eles perceberam em todas essas realidades de vida que eles foram passando, que esses conflitos que eles iam encontrando, esses problemas, eles precisavam resolver eles de alguma maneira se eles queriam continuar crescendo. Entende o que eu quero trazer aqui para vocês nessas 3 camadas? E essa última camada é a camada de pessoas que foi encontrando os conflitos, entende? São essas pessoas que eu conversei de maior sucesso, vamos falar assim, que eles foram encontrando as camadas em cada faixa etária, em cada recorte da vida deles e as camadas não, perdão, os conflitos, e foram atravessando eles, entende? Foram encontrando maneiras de atravessar. Então, o que eu vou deixar de conselho aqui para todos nós? Conselho que eu digo assim, gente, é uma orientação para ti aí utilizar dentro do teu campo de trabalho, dentro da tua vida pessoal, porque a gente falou aí no começo que o CPF não troca, não se separa do CNPJ. É sobre isso, que se tu se encontra nessa primeira camada, seja com 20 anos, 30 anos, 40 anos, hoje que tu tá me ouvindo, 50, 60, indiferente da idade que tu tá.
Vamos pegar o exemplo dessas pessoas que já viveram isso e que se mantêm ainda na primeira camada, sem julgar essas pessoas, sabe? Mas pegar como um aprendizado. Que, cara, eles passaram todo esse tempo negando que os conflitos precisariam ser atravessados de uma outra maneira, deixar alguém entrar, deixar fazer uma ajuda, se expandir de alguma forma para atravessar. O que aconteceu? Eles simplesmente travaram a roda deles e não giraram e foram muito para trás. Foram perdendo quando viram, né? Então, a minha recomendação aqui eu recomendo fortemente que quem se identificou com a primeira camada, que busque ajuda para pelo menos chegar na segunda camada, que é o segundo passo. Chegando na segunda camada, gente, é onde tu já não se afoga mais. Ui, já dá aquela coisa assim. Tu saiu do meio daquele lamaçal, daquela água, daquela coisa aí que tá te prendendo, que não te deixa ir pra frente. Então, saindo da primeira camada, tu indo pra segunda, tu já tá numa zona mais segura, tá? E depois da segunda, é automático o teu movimento de ir pra terceira. Se tu for uma pessoa que vai realmente dar colocar aquele combustível de querer avançar, tu com certeza já vai estar no caminho para chegar na terceira. Se tu vai chegar na terceira camada, daí é responsabilidade tua. Instruções tu vai ter, conhecimento tu vai ter, pessoas para te ajudar tu vai ter. Quando tu começa a perguntar como que pode melhorar a tua vida, começam a surgir as pessoas para te ajudar a atravessar. E aí vai ser o teu movimento de fazer o passo, né? Então, para chegar na terceira camada, é só tu chegar na segunda, que depois tu já vai estar encaminhado. Então, é sobre isso, gente. Eu recomendo fortemente que vocês saiam da primeira, cheguem na segunda, que é aquela coisa assim, eu sei que eu tô com algum problema, mas eu não sei direito como resolver, o que fazer, quem pode me ajudar. Faz essa pergunta, quem pode te ajudar, como pode melhorar, e aí se permita realmente atravessar o conflito e fazer funcionar e se organizar para progredir. E é claro, gente, que eu vou deixar aqui para vocês esse convite, abrir para vocês e saber que vocês podem sim, deixar vocês sabendo disso, que vocês podem sim confiar em mim, contar comigo para atravessar os conflitos de vocês, principalmente quando o assunto é dentro dessa parte do trabalho, da vida pessoal junto, da harmonização, para vocês conseguirem se organizar melhor. Às vezes estão passando por alguma transição de carreira, passando por alguma transição aí na vida e precisa, podem contar comigo. Vocês sabem que de qualquer maneira que for, tá, gente? Seja numa assessoria, numa palestra dinâmica, numa conversa, numa roda de conversa, seja em conteúdos aqui na internet gratuitos, como esse conteúdo, lá no meu YouTube, vou deixar o link depois aí nos stories, tem um curso gratuito sobre conflitos, como atravessar os conflitos no trabalho, gratuito, gente. Menos de 2 horas tu conclui ele, sabe? Com material extra, com prática, para sair já do curso sabendo o melhor direcionamento, encontrando melhor aí, se organizando melhor, progredindo, dando um passo. Seja de qualquer maneira, vocês sabem que vocês podem contar comigo sim para atravessar os conflitos de vocês. E eu deixo esse convite para me acompanhar aqui. E lembrando que eu faço movimentos, não faço movimentos individuais, tá? Eu faço movimentos em grupos, tanto dentro do trabalho quanto fora, sabe? Palestras, roda de conversas, grupos mais selectos, então, às vezes de menos pessoas, de 4 pessoas para cima, tá? Então, tu tá aí com uma amiga, com um amigo, um parceiro de trabalho, uma colega, um colega de trabalho que vocês estão atravessando conflitos, precisam de ajuda, vou dentro da empresa. Não, Monique, a empresa não, beleza, vamos fazer algo fora, entende? Tá tudo certo. Saibam que vocês podem contar comigo sim, para vocês se fortalecerem, para vocês construírem a coragem de vocês, para vocês atravessarem e harmonizar aí a vida, porque sim, gente, acabou o tempo que a gente não merece se sentir bem, que a gente, sabe, precisa se sentir sempre esgotado, que a gente precisa sempre se sentir exausto. Isso daí, gente, já acabou. A gente ainda tá tendo, mas já acabou. Agora é a hora da gente se mexer e sair dessa primeira camada e fazer acontecer realmente a nossa vida aí. Então,
Deixo meu agradecimento para quem passou aqui pela live, para quem vai passar aí por ela em outras plataformas, YouTube, Spotify, enfim, vai passar por aqui depois. Eu agradeço pelo tempo que vocês investiram em estar aqui, porque isso já é um investimento. Às vezes vocês não têm aquele certificado no final, né? Vai dizer, aquele certificado no final, aquela coisa dizendo que a conclusão foi realizada, como a gente vem muito dessa parte acadêmica da formação, é importante, com certeza é importante, sim, mas por vezes a gente não tem aquele reconhecimento ali, aquele certificado, a gente acha que a gente não aprendeu nada, né? Aprendeu sim. Aqui tem muito conteúdo e ele vem de todas as áreas, gente. Ele vem da filosofia, porque eu vou me construindo com filosofia, com psicologia, com psicoterapia, sabe? Com parte da teologia. A gente vai se construindo aí de todos os lados acadêmico de recursos humanos, que é a minha formação. Então a gente está sempre se construindo para conseguir trazer para vocês da melhor maneira falar sobre isso, tá? Então, sim, passou por essa live, passou por esse conteúdo, com certeza tu tem que olhar para ti e se permitir perceber que tu avançou em alguma coisa tu destravou em ti, e isso já é um progresso, gente. Já é um investimento que tu tá fazendo em progredir. O teu tempo é um investimento maior que tu tem na tua vida. Lembra que a gente disse que a gente vai acabar esse tempo um dia? Então aproveita e investe ele em momentos assim de conversa. Eu vou estar passando por aqui outros momentos com outras pessoas, como eu já venho fazendo. Pega teu shima, pega teu café, teu chá, o que tu quiser. Sempre nas segundas-feiras, às vezes vai ser eu procuro sempre deixar às 9, tá, gente? Que é um horário que eu gosto aí de estar fazendo. Mas às vezes, dependendo do convidado, ou ele tá fora do país, ou enfim, dependendo, eu preciso dar uma ajustadinha aí no horário. Então, mas vai ser sempre na segunda-feira, a gente vai estar conversando sobre isso, continuar as nossas conversas e ter esse bate-papo. Às vezes tu não tem com quem falar, Monique, às vezes as pessoas ao meu redor não me entendem. Eu te entendo. Eu te entendo e tô aqui para trocar essa ideia contigo. Então, um beijo grande no coração de vocês. Gratidão imensa, agradeço por vocês estarem aqui e seguimos juntos aí, começando essa semana com tudo, com essa coragem de atravessar esses conflitos. Um beijo, até mais, eu agradeço a presença de todos que estiveram aqui ao vivo. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.